casa com vocês, sabia? Parece que eu estou lá em Goiânia. Nós somos uma família, sabia? Nós somos uma família. Hebreus capítulo 12. Oi? Amém. Pois é, tem que voltar lá, né? Puxa, esse lugar aqui ficou muito bom aqui, né, gente? Olha que legal isso aqui. Não tem cara de igreja, né? Porque a igreja somos nós, olha. Maravilhoso esse lugar aqui. Puxa. Pastor Rafa e companhia estão de parabéns. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Agora preste muita atenção. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí o escritor faz uma colocação muito interessante. Olha que interessante. Eu falo e você repete. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí você pensa num atleta correndo, né? Numa Olimpíada, numa maratona. Você imagina alguém correndo, sim ou não? Sim. Mas não é assim. Olha o verso 2. Olhando. Olha como as coisas de Deus são diferentes. Você, no Espírito você não corre com as pernas, você corre com os olhos. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Você vai terminar a sua carreira se você se manter olhando para Jesus. Isso significa que você vai errar aqui e ali. Isso significa que nem sempre você tomará as decisões corretas. Isso significa que nem sempre você toma os caminhos corretos, mas os seus olhos sempre estarão em Jesus Cristo. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala para o irmão que está ao seu lado: os segredos não estão nos pés, os segredos estão nos olhos. Declara aqui uma igreja que olha para Jesus. Não olha para Éber, não olha para ouvir e crer, nem para lugar nenhum, olha para Cristo. Na verdade, amados, quando você olha para Ele, e talvez a principal chave para isso é a adoração. Quando você decide não crer no que você está vendo, mas você exerce a sua fé na palavra de Deus, e você então começa a adorar a Deus. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Você fica ali adorando o Senhor, você se desliga da impressão da alma. O que nos derrota não são as circunstâncias. Nenhuma circunstância tem o poder de derrotar quem já se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não tem doença capaz de matar você. E olha que quem nos fala sabe o que está falando. Não tem. Eu já estive várias vezes assim, com a morte. E a morte não pôde me destruir. Não tem doença capaz de parar. Pecado não pode parar você. Falta de dinheiro não vai parar você. Se você não sucumbir à impressão da alma, aos programas errados da sua mente, aos estados ainda não programados pela verdade da sua emoção. A sua mente e a sua emoção podem estar programados de maneira errada. Mas você pode sair desse lugar psicoemocional para baixo. E você pode ultrapassar sua própria alma na adoração. A adoração tem o poder de arrancar você do estado da alma e colocar você no estado do Espírito. Porque adorar não é cantar, ainda que nós podemos adorar cantando. Adorar é expressar a vida de Deus que está em mim para Ele mesmo, tocar na sua face. Adorar é estender o meu espírito no tabernáculo do Senhor e em íntima comunhão com Ele beber da sua presença. Ficar encharcado da sua presença.
O ponto é que quando você tira os olhos do Senhor e olha para você mesmo, preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando você tira os olhos do Senhor e começa a olhar para você mesmo, você perde a conexão com o conselho do Espírito e começa a ser aconselhado pela sua própria alma. E a alma é terrível, porque o conselho que vem dela é baseado no raciocínio das coisas. Senhor, onde é que nós vamos achar comida para tanta gente? Né? Como é que nós vamos fazer? Isso é um conselho da alma. Libera o povo para eles irem comprar alimento. Não tem como alimentar esse povo aqui. Isso é conselho da alma, conselho da carne. Mas nosso Deus é o dono do ouro e da prata, é o Deus provedor, é o Deus que multiplica. E não é fácil você desligar o conselho da mente, da emoção e ficar firmado na fé. Não é fácil, mas nós temos recursos da graça para isso. Joga as suas duas mãos para cima e diga: oração em línguas, meditação na palavra, a confissão da palavra, o louvor, a adoração, o jejum. Diga bem forte, igreja: são recursos da graça para que eu fortaleça meu posicionamento de fé acima do que eu penso ou sinto. Eu profetizo você operando acima da sua alma. E aí uma pessoa que deixa de contemplar o Senhor e passa a contemplar a si mesmo, uma pessoa que fica autoconsciente, amados, nós não somos chamados para ser autoconscientes em primeira instância. Nós somos chamados para ficar conscientes de Deus. Talvez uma das coisas mais poderosas que você já ouviu na sua vida. Porque quando você não está olhando para Cristo, você está olhando para você. Ao olhar para Cristo, você descobre quem você é. Ao olhar para você, você descobre quem você era. Vou repetir isso. Ao olhar para Cristo, você descobre a sua identidade atual. Mas se você olhar para você, você vai encontrar com a sua carne. E você não é a sua carne. Você é o seu espírito em Cristo Jesus. Bate aqui no chão, dá glória a Deus bem forte. Sacode o seu irmão e fala para ele: para de olhar para você. Eu vou usar uma expressão não muito coloquial, mas você vai entender. Sacode o seu irmão e fala para ele: não seja introspectivo, seja um adorador. Forte essa palavra do Senhor. Querido, quando você fica ali adorando o Senhor, eu não sei quantos aqui tem o hábito de adorar a Deus. Mas eu não estou me referindo apenas a esse momento aqui do cântico. Estou me referindo àquele momento lá na sua casa, onde o pastor Rafael não está lá para você. Suzano Selma não está lá, a Laura, nem Fernandinho, não tem. Essa galera não está lá na sua casa. Quando você tem que cobrir o cheque, quando você precisa vencer uma questão conjugal, familiar, uma guerra, e a sua alma, ela quer sucumbir você na incredulidade. O medo vem para aconselhar você. Interessante como mais de 300 vezes na Bíblia está escrito: não temas. Nunca está escrito: não sinta medo. O que a Bíblia diz é: não coloque o teu medo em ação. Isso é temer. Medo é um substantivo, temer é um verbo. Sentir medo eu vou sentir, mas eu não preciso obedecer ao meu medo. Eu declaro aqui um povo que não obedece aos seus medos. Acabou de conhecer essa palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado: sentir coisas nós vamos. Sacode o seu irmão e fala para ele: mas nós não somos o que sentimos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos o que o Senhor diz que nós podemos. E nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Você não precisa perder essa guerra se você aprender a não seguir a sua alma, mas se manter olhando para o Senhor, porque Ele é o autor da sua vitória. E Ele é o consumador, é aquele que vai manifestar a própria palavra de Deus na sua vida. Então, quando você
tira os olhos do Senhor e começa a olhar para você mesmo, você começa a ser aconselhado pela sua alma. E esse conselho não é bom. E o diabo é o mestre da pressão. O diabo é o mestre da pressão, de fazer com que a fornalha fique 7 vezes mais acesa. E aí a pressão aumenta. E ao invés de você fazer o que nós aprendemos ontem, relaxar, e relaxar mais ainda. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente para as águas de descanso. 2 vezes. São as 2 primeiras. Querido, não continue. Deixa eu te dar uma palavra. Não continue a sua jornada sem encontrar a paz. Eu recebo essa palavra. Quem recebe também? Diga amém. Talvez seja uma das coisas mais poderosas que você já ouviu essa semana. Pare tudo e encontre a paz. Porque a sua mente, as suas emoções e as suas emoções, elas têm um poder muito grande sobre o seu corpo. A maioria das coisas que acontecem no seu corpo não vem do diabo, não vem de nenhum outro lugar, a não ser de uma mente, de uma emoção não restaurada ou restaurada pela palavra de Deus. Quando sua mente é afetada, sua emoção é afetada, seu corpo é afetado. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer que quem vai governar a sua mente, sua emoção é o seu espírito. Aleluia! É a paz do Senhor. É o shalom de Deus. É a paz. É a paz. É a paz. É a paz. Eu vejo Deus imprimindo isso muito forte aqui ontem e hoje. E pelo jeito Ele vai continuar hoje à noite. Depois desse congresso, as pessoas, como é que foi o congresso? Eu falei, rapaz, estou numa paz. Aí eles vão dizer assim, mas por que você... Como é que você achou essa paz? Eu descobri que Jesus me ama. Aleluia. Eu sou o amado do papai. Quem é o amado do papai? Fala para o irmão que está ao seu lado. Você pode não sentir, meu irmão, mas eu sou o amado do papai. Sacode o seu irmão e fala, papai tem um dengo comigo. Dá um grito de vitória. Aleluia! Deus não nos quer autoconscientes para que nós não sejamos aconselhados por nossa alma. Mas Deus nos quer focados em Cristo para que sejamos aconselhados pelo Espírito Santo. Jesus disse, quando vier o Espírito, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí você diz, eu estou descansado em Deus porque o Espírito Santo me convence. O Espírito Santo não convence você. Porque logo abaixo, 2, 3 versículos, está escrito assim, e quando Ele vier, Ele vos guiará. O Espírito Santo convence o mundo, você Ele guia. Porque você já está convencido. Você já está convencido. Você era mundo e quando você era mundo Ele te convenceu e você creu, recebeu, nasceu de novo. E hoje você quer a verdade, você quer a santidade, você quer Deus. Ele não convence você, Ele guia você. Levanta sua mão e dá um glória a Deus bem forte. Fala para o irmão que está ao seu lado. Ele não convence você, você já está convencido. Joga as suas mãos para cima, diga comigo bem forte. Quem nasceu de novo? Quer santidade? Quem nasceu de novo? Ama o Senhor? Quer andar em Deus? Quer andar no sobrenatural? Forte, né? Eu não preciso ser convencido. Eu já sou. Eu preciso ser guiado. O mundo é convencido, a igreja é guiada. Mas você não encontra isso na autoconsciência, você encontra isso na adoração. Você fica, pastor, por que você está falando de autoconsciência? É você ficar olhando para você mesmo. E se analisando numa perspectiva emocional, numa perspectiva circunstancial. Não, querido, você não é o termômetro da sua vida. Jesus é o termômetro da sua vida. Pelo amor de Deus, faz outra coisa aí, senão eu não vou...
Vou falar de novo. Me ajuda. Você não é o termômetro da sua vida. Jesus é o termômetro da sua vida. Sua condição não é o que você faz ou não faz, sente ou não sente, pensa ou não pensa. Nem se você caiu ou não caiu. A sua condição é Cristo. Aleluia! Eu era escravo do pecado quando eu não tinha Cristo. Mas agora eu sou escravo da justiça, porque eu tenho Cristo. Meus olhos estão nele, minha fé está nele, minha esperança está nele. Eu respiro Jesus Cristo, eu bebo Jesus Cristo, eu desfruto de Jesus Cristo, eu decido, eu escolho olhar para ele. Nenhuma outra visão vai governar minha vida. Pastor, por que você ri tanto? Tenho assistido seus vídeos, você fica rindo. É porque eu estou olhando para ele, irmão. Sabe o que eu descobri, irmãos? Jesus não está zangado comigo. Aí tá vendo? Quando prega a graça, vocês não gostam. Se eu tivesse descendo um cacete em vocês aqui na lei, glória, é isso aí, pastor, fala, né? Fala, Jeová! Não, irmão, a lei vai deixar você enfraquecido, a graça vai deixar você fortalecido. Deixa eu falar uma coisa, irmão, você não está precisando de mais lei, não. A lei é boa, eu não estou falando mal da lei, eu estou falando mal de você. Porque a lei é boa, a lei é santa e a lei é perfeita, mas ela não tem poder de transformar você. A lei é um espelho que não mente. Quando você vive na lei, ela apenas manifesta a sua fraqueza. A lei diante de você revela quem você é, mas não transforma você. João disse que a lei foi trazida por Moisés, mas é a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Levanta a sua mão de que eu recebo essa palavra. Fala bem forte comigo, a lei me deixa sempre endividado. A graça me deixa sempre perdoado. Então faz agora faz pela fé, aleluia. Fala pro irmão que está ao seu lado, sai do Sinai, volta para a graça. Diga pro irmão que está ao seu lado, no seu esforço próprio mora a sua derrota, mas na sua fé mora a sua vitória. A lei me deixa endividado. Presta atenção, querido. Lembra daquele jovem rico? Ele disse para o Senhor, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Aí Jesus, olha só Jesus lidando com o legalista. O que você tem feito? Aí ele inchou-se todo. Se fosse alguns daqui, eu tenho orado 10 horas em línguas. Eu jejuo e medito na palavra. Mas ele não disse isso, porque não era o contexto dele. Muitos aqui diriam: não, irmão, eu sou salvo só pelo sangue de Jesus e mais nada. Aí vocês não gostam de ouvir a graça. Vou falar de novo, vou te dar a segunda chance, ok? A gente é salvo pelo sangue. Pregar outro evangelho para vocês. Mas eu vim aqui arrancar esse falso evangelho e te levar de volta para os rios de Deus, para a graça de Deus, para o poder de Deus. Aleluia! Aí ele disse: eu tenho, amarás o Senhor de todo o seu coração, amarás o teu próximo como ele. Começou a citar a lei. Olha só, irmão. Ele começou a citar a lei para o dono da lei. Aí Jesus me pegou leve com ele. Jesus disse: olha, faz isso e viverás.
Tenho feito isso desde a minha mocidade. Agora não mesmo. Ainda te falta uma coisa. Porque quando você vive na lei, sempre te falta uma coisa. Você nunca faz o suficiente. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Vamos ver. Depois me segue. A lei, ela condena o melhor dos homens. A graça justifica o pior dos pecadores. Quem é candidato à graça aqui? Deixa eu ver. Vou perguntar de novo. Quem é candidato à graça aqui? Joga as duas mãos para cima. Dá um sorriso para Jesus. Fala, ei, Jesus! Fala assim, fala em espanhol. Diga assim, sou eu. Fala assim, ei, Jesus! Sou eu. Eu sou o lugar. Onde o teu sangue. O teu sangue. Aí está o valor da oração em línguas. Porque a oração em línguas não passa pelos enganos da nossa mente. A oração em línguas não flui pelas estruturas erradas da nossa emoção. Deus nos deu uma linguagem sobrenatural para suplantarmos tudo aquilo que poderia nos amarrar. Deus nos deu uma linguagem sobrenatural para suplantarmos tudo aquilo que poderia nos prender. Quando eu abro a minha boca, eu começo ainda que eu esteja no Sinai, eu estou falando de Sião. Ainda que eu esteja na lei, quando eu estou falando em língua, eu estou falando debaixo do sangue, debaixo da graça. E é o poder de Deus que vai fluir na minha vida. E é que os entendimentos de Deus começaram a me lavar, e me lavar, e me lavar. E eu não ficarei no lugar da fraqueza, porque eu vou perder a autoconsciência, eu vou olhar para Cristo. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus te trouxe nesse congresso. Agora sacode ele e fala para você parar de olhar para você mesmo. Agora faz um sorriso, diga assim, quanto mais você olhar para você, mais você descobre quem você era. Mas quanto mais você olhar para ele, mais você descobre quem você é. Aleluia. Não, irmãos, eu não serei ensinado pela minha alma, eu serei ensinado pelo Espírito Santo. Eu não serei treinado pela minha carne. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Pegue o seu tempo e entregue para Ele. A palavra de Deus diz remindo o tempo. Essa expressão remir não tem a ver com organização, tem a ver com redenção. Aleluia. Remir o tempo não significa... a Bíblia diz para a gente remir o tempo, porque os dias são maus, eu preciso me organizar. Isso é entendimento natural, irmão. Remir o tempo significa que você não vai entregar o tempo mais para a carne. Você vai entregar o tempo para o Espírito. Aleluia. Você tem o tempo, Deus tem a eternidade. Aleluia. A troca vai ser boa. Glória a Deus. Entregue o tempo para Ele na adoração. Ele vai inundar você da eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Talvez no começo, quando você tirar um tempo para adorar, você vai se sentir seco. A conexão, ela existe, independente do que você sente. Mas nem sempre você está consciente dela. E a mente e a emoção, irmãos, confiem em mim, olha para mim, isso é muito forte. A mente e a emoção, por causa da nossa falta de entrega no tempo, elas nublam a conexão. Fica nublado. Você vai adorar e cadê Deus? Você vai orar e meditar, está tudo muito seco. Quem entende o que eu estou falando? Mas aí o Senhor diz aqui em Hebreus capítulo 12, é para
disciplina que perseverais. Nesses momentos de sequidão, persevera. Na medida que você continuar lá no seu quarto, eu te amo, Senhor. Eu te adoro. Porque adoração, irmãos, não é o que você faz por esforço. A adoração, ela já está fluindo do seu espírito. A adoração é um incenso que já está queimando em você. Você apenas se une a essa fumaça que está subindo e sobe junto com ela. A adoração já está queimando. Quem nasceu de novo aqui, dá glória a Deus. Então diga para o irmão que está ao seu lado: você está adorando e nem sabe. É sério. Sacode o seu irmão e fala assim: lembra do altar de incenso? Diga para ele. Olha nos olhos dele. Lembra que queimava incenso o tempo todo? Fala para ele: você não está vendo, mas está queimando aí agora. Está queimando aí agora. Está queimando aí agora. Está queimando aí agora. E vai queimar em Eunápolis, em toda a Bahia e no Brasil, em nome de Jesus. Porque o avivamento que Deus prometeu para essa cidade, Deus fará! Deus fará! Deus fará! Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Aleluia! Entenda, querido, que esse tempo que você está praticando a presença de Deus vai libertar você da sua alma, vai tirar você da autoconsciência e te fazer consciente de Deus. Levanta a sua mão e grita comigo bem forte: a alma, ela é autoconsciente. Mais forte, igreja: o espírito não é autoconsciente. Eu vou explicar e você vai concordar comigo. Levanta a mão, diga mais forte: a alma só tem consciência de mim mesmo, mas o meu espírito só tem uma consciência: Deus. Aleluia! Chegamos amado, que lamari. Vou falar de novo. Dá um sorriso para mim. Diga assim: a alma é autoconsciente. O espírito não. O espírito tem um endereço. Mais forte, igreja: o espírito tem um norte. O trono da graça. Sua alma é direcionada para a terra, na sua tendência pecaminosa, infelizmente, mas o seu espírito é direcionado para o trono. Então, quando você pega 20 minutos, 1 hora, menos, mais, e você fica ali com o Senhor, adorando, o Espírito começa a encharcar você. O Espírito começa a encher você. O Espírito começa a tocar sua mente cansada, suas emoções sobrecarregadas. E aí você começa a entender o que o escritor estava dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando. Irmão, isso é muito poderoso. E aí você entende o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, quando Paulo disse: contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Paulo estava dizendo do alinhamento que acontece na alma e do espírito quando você adora, quando você vê. Existe o ver da carne e existe o ver do espírito. Quando você adora, você está vendo com o espírito. E se você permanecer adorando, por fim, essas amarras que atraem você para a terra, para o natural, elas começam a se soltar. Pá, pá, pá. Você começa a se ver livre. Querido, eu desafio você a fazer um teste. Tire 15 dias para adorar. E depois manda um WhatsApp para mim. Manda um e-mail para mim. Pastor, eu fiz. 15 dias depois, a minha condição de fé é outra. O meu estado mental é outro. A minha emoção é outra.
Eu descobri uma chave, pastor. Que a oração em línguas te leva à palavra. A palavra te leva ao jejum. O jejum te leva à adoração. Tudo tem a ver com esse rasgar da carne e o tocar do seu espírito no Espírito de Deus. Eu estou falando tudo isso para chegar a um ponto. Não seja aconselhado pela sua alma. Seja guiado pelo Espírito. Quem recebe essa palavra? Diga isso. Chama alguém pelo nome. Fulano, é o Espírito que aconselha você. Vira para o lado, eu quero ver você gritar o nome de alguém. Fulano, é o Espírito. Levanta sua mão bem alto e fala assim: quanto mais eu olhar para mim mesmo, mais eu vou ativar o conselho da alma. Quanto mais eu olhar para Jesus, mais eu vou receber a direção do Espírito. Em paz sereis guiados e não saireis apressadamente. E aí, todas aquelas decisões que você tomava na ansiedade morrem. E você começa a andar na sabedoria. Quem é o homem sábio? O homem sábio não é o homem que sabe. O homem sábio é o homem que recebe a direção do Espírito. A mulher sábia não é a mulher que sabe, é a mulher que recebe a direção do Espírito. Sabedoria não é saber. A Bíblia diz: quem pensa que sabe, ainda não aprendeu como saber. Saber não é saber, é receber o que vem do alto. Dá um sorriso para o seu irmão e fala assim: sabe qual é o seu problema, irmão? Fala para ele. Você sabe demais. Dá uma sacudidinha aqui e fala assim: talvez, irmão, fala. Muitas pessoas que você conhece estão amarradas pelo próprio saber. Mas na guerra espiritual, fala para o teu irmão: o seu saber e o meu saber não valem nada. O que você ouviu de Deus 10 anos atrás é um grito e um desafio para que você ouça Deus agora. Aleluia! Vamos orar mais em línguas aqui, diga amém. Não é sério, quem vai ativar a sabedoria de Deus em você? Joga a mão para cima de quando eu falo em línguas, eu recebo a direção do alto. Aleluia. Antes de nós continuarmos, ninguém se levante. Nós vamos treinar esse momento. Vou ajudar você. Levanta suas mãos. Levanta seus olhos. Levanta seu coração. Está vendo ele? Não estou vendo. Está vendo sim. Porque você não vê ele com os olhos físicos. Você vê ele com o seu espírito. E ele está bem na sua frente agora. Então pode adorar um pouquinho. Sem nenhum esforço, toca na face dele. Beija ele. Adore. Expresse o seu íntimo. Não seja religioso nas suas palavras. Seja apaixonado. A lei te torna religioso. A graça te torna apaixonado. Te adorando.
Rapazes e moças, homens e mulheres, levanta suas mãos. Crianças. Adoração não tem idade. Ele está vindo agora sobre o seu espírito. Ele está vindo agora para o seu espírito. Isso, vai levantando a sua voz. Ele quer te libertar de você mesmo. Ele quer desligar essa força psíquica emocional que atrai você para a terra. Suba. Essa manhã o Senhor desceu aqui para treinar você. Ele não te quer autoconsciente, Ele te quer consciente de Cristo. A religião, ela faz duas coisas com você: ou ela te deixa soberbo, ou ela te deixa deprimido. Mas os adoradores são amados e aceitos. O religioso, se ele faz muito, ele fica soberbo. Se ele não faz nada, ele fica deprimido. Mas o adorador não está olhando para o que faz, nem para o que deixou de fazer. O adorador está olhando para Jesus. A sua alegria não é um fazer, a sua alegria é Cristo. Ele não confia em si, ele confia nele. Pega as suas mãos, suba, pega as asas da graça e comece a sobrevoar o trono de Deus. E o nome desse trono é o trono da graça. Você nunca mais ficará soberbo nem deprimido. Você se sentirá cada vez mais amado, aceito. Cristianismo não tem a ver com fazer. Cristianismo não tem a ver com não fazer. Cristianismo tem a ver com confiar em Jesus Cristo. Levanta sua voz e adore com uma doçura nova nessa manhã. Adore com frescor novo. A lei condena o melhor homem. A graça justifica o pior pecador. A lei exige, a graça supre. Na lei você tem que fazer, na graça você recebe. Levanta suas mãos, cante ao seu Deus. Entoa um cântico agora, entoa um cântico. Quero ver sua voz. Sabe por que muita gente na igreja não é salva? Porque eles nunca precisaram de salvação. Eles se bastam. São religiosos, fedorentos. Eles não precisam de Jesus. O fazer deles
justiça deles. Mas a graça tem só um endereço: a face de Jesus. O adorador contempla Cristo. O adorador contempla Cristo.
Santo quer ajudar você a sair da autoconsciência e te levar para a consciência de Cristo. O que te dá domínio próprio não é autoconsciência. O que te dá domínio próprio é consciência de Cristo. Quanto mais você vê Jesus, mais você vai dominar sua mente, sua emoção e seu corpo. Mais você vai governar as circunstâncias. Porque Ele é quem eu sou. Não é a minha carne que tem a minha identidade. É Jesus que tem a minha identidade. Eu sou uma nova criatura nele. Eu sou mais que vencedor nele. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo. Mais de 200 vezes no Novo Testamento Paulo usa a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo, nele. Então levanta as suas mãos mais alto que você puder. Fala, Jesus, obrigado. Porque a maior salvação foi de mim mesmo. A maior salvação foi de mim mesmo. Eu não vou temer mais a doença, o pecado. Eu não vou temer mais a circunstância. Eu não vou temer mais nada. Eu encontrei o amor. Suba. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser. Quero comer do teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e te abraçar. Pela presença do Espírito Santo.
Ora pelo teu irmão. Por enquanto você não vai cantar, não. Você vai orar. Ó, declara. O resto desaparece. Simples
chego ansiando por obedecer, algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, mais que uma canção eu te darei, pois apenas